Olá galera, vamos para mais uma aula nossa, dando continuidade ao conteúdo que nós começamos na aula anterior. Gente, vamos falar hoje de cristianismo, continuar falando dele, já iniciamos na aula anterior. Lembrando que qualquer dúvida, qualquer dificuldade em acessar um material, às vezes a tecnologia é um detalhezinho, um botão que não clica, alguma coisa que não marca, a gente não consegue acessar, ou alguma coisa se perde, ou algum tipo de extensão que não abre no nosso computador, manda lá para o e-mail francisco@sãojosesl.com.br, beleza, galerinha? Não vamos ficar com dúvida nem nada. Outra coisa, gente, esses materiais que tem no aula ao vivo, gente, tem que participar das aulas ao vivo, tá? Tem coisas que só tem na aula ao vivo, mas depois eu pego, não se sabe se vai conseguir pegar. Então, perdeu uma aula ao vivo, fala com o colega, o que aconteceu? Daí anota, pega, né? Vamos se organizar, gente, que isso tudo é conteúdo, tá? Estamos com outra forma, mas é aula, galerinha. Vamos lá? Tudo bem? E é tão simples participar, né? Galera, nos vídeos aqui eu tô fazendo aulas mais curtas pra gente focar bem no conteúdo nos vídeos. E aí as dúvidas, anotem. E na aula ao vivo a gente conversa e tira, tá? Belezinha, galera? E ainda tem esse material também que vai estar lá no Classroom pra gente trabalhar. Beleza, vamos adiante então, gente. Com o nosso material, nós começamos então falando do cristianismo, galera. Uma religião inovadora, porque trouxe coisas novas para o mundo, uma nova forma de organização, algumas coisas que aconteceram a partir do cristianismo, gente. Tá? Vamos lá, rapidinho então. Nós paramos no slide na última aula sobre a questão dessa proposta de igualdade que o cristianismo trazia, tá, gente? Então, o que acontece? Isso cativou um monte de gente na proposta de todos nós somos irmãos, filhos de um mesmo pai, que é Deus, mas tinha pessoas que diziam, mas eu sou romano, domino, conquistamos um monte de coisa, eu sou igual a um cara que mora numa colônia lá, num cantinho. Isso começou a incomodar, mas eu sou igual a um outro cara que é bandido, Isso começou a incomodar e ter questionamentos, tá? E aí, por um lado, crescia o número de pessoas que seguiam cresciam radicalmente o número de pessoas que seguiam essa religião. Por outro lado, começava uma espécie de antipatia por alguns que começaram a radicalizar e a perseguir, inclusive chamando de seita. Tá? Depois a gente vai falar uma outra aula sobre esse termo seita. E aí começou a acusar que essa seita estava afrontando as tradições romanas. Lembrando que os romanos tinham uma mitologia muito forte, semelhante à mitologia grega. Quase praticamente igual, gente. Lá tinha os Zeus dos gregos, né? Tem o Júpiter, né? Teria lá Hades, Hermes, ali teria o Marte, o Mercúrio. Os nomes mudavam, mas eram praticamente as mesmas os mesmos personagens, entre aspas, da mitologia. Lembrando que a mitologia grega e a mitologia romana são religiões, tá, gente? Como a gente poderia dizer que o cristianismo é uma mitologia também, no ponto de vista científico, tá? Então, galera, o que acontece? Dentro disso, começou-se uma perseguição cruel a cristãos, inclusive com mortes públicas, coisas terríveis. Para quê? Para aquele negócio de usar como exemplo. Tá? Se tu for para essa aí, tu vai ver o que vai acontecer. Tu entra naquela seita, aí começou aquelas questões, naquela seita eles fazem isso, fazem aquilo, começou um monte de coisa que a gente sabe com as pessoas fazem quando querem defamar alguém, né? Então o que aconteceu? Começou um monte de historinhas sobre o cristianismo para difamar, o cristianismo. O que aconteceu, gente? Aos poucos os cristãos começaram a ser mortos, inclusive em grandes coliseus, que eram tipo estádios de futebol, que eles colocavam os cristãos no meio, soltavam tigres, animais que eles tinham descoberto nas suas explorações pelo mundo, botavam gladiadores a lutar contra cristãos, e claro, eram homens treinados, militares, e aí eram uma carnificina terrível, e isso o pessoal usava como divertimento. Porém, aos poucos, cada vez mais romanos foram aderindo a essa religião que falava de paz, de igualdade, e aos poucos isso cada vez foi ficando mais comum, pessoas que aos poucos começavam a frequentar algum meio que escondido, algum culto, alguma missa, e até que começaram a fazer o seguinte. Aqui tem algumas cenas ali do Coliseu. Ali tem a morte de animais selvagens, né, como um espetáculo, como colava. Alguns começaram a se esconder, gente. Então, para não ter essas mortes terríveis e ser preso e coisa assim do tipo, eles começaram a se encontrar dentro de cemitérios, digamos assim, né? Daí tinha lá na Europa tem umas catacumbas que são meio subterrâneas, né? São subterrâneas, né? São subterrâneas, outras são tipo casas, e ali eles se escondiam, faziam algum código, algum tipo de coisa mais secreta, diziam tal horário, tal hora, né? Faziam alguns desenhos no chão, e aí eles conseguiam se identificar e combinar os encontros, gente. Então, por muito tempo, o cristianismo foi uma religião meio que secreta para poder
participar. Mas isso o que aconteceu? Por ter uma religião secreta, isso despertou mais a curiosidade de um monte de gente. E aos poucos, um montaréu de gente se converteu ao cristianismo, gente. O que aconteceu até que um ponto tinha uma quantidade gigantesca de cristãos, alguns líderes políticos já não tinham mais força para impedir isso, algumas leis de perseguição começaram a ser questionadas e canceladas, até que finalmente, e aí anotem no caderno, galerinha, questão de conteúdo, um cara chamado Constantino concedeu a liberdade de culto, que hoje nós temos na nossa Constituição brasileira, a liberdade de culto a todos os habitantes do Império. Ele viu que essas pessoas, e ele precisava do apoio popular para ter um bom governo, né? Então ele começou a ter essa questão, a gente chama de Édito de Milão. Então, o homem que deu espaço oficial ao cristianismo se chama Constantino, galera. E depois vem um outro grande líder, em 391, que declarou que a religião de Roma não era mais a mitologia aquela do panteão dos grandes deuses, mas era agora o cristianismo. E aí começa o grande império do cristianismo pelo mundo, né? Porque ela herda todas as colônias, ela herda todo o poderio militar de Roma e começa aí o império que depois nós construiríamos uma coisa chamada Idade Média, tá, gente? Mais posteriormente. Então, aí nasce a grande religião, né? Que depois é escolhido um pequeno grupo de cristãos que tinham regras, tinha toda uma organização que o imperador gostou muito e disse, não, além de ser o cristianismo a religião oficial, a gente vai usar a organização daquele pessoal ali, daquele grupo de cristãos. E o nome desse grupo eram católicos, né? E aí nasce a Igreja Católica Apostólica Romana, tá? Então alguns chamam de Igreja Romana, alguns chamam de Igreja Católica, mas nascia aí o catolicismo. Beleza, galerinha? Isso é da nossa aula de hoje. Qualquer coisa, para o vídeo, anota e seguimos até a próxima aula. Valeu, galera! Um abração, saudade de vocês!